Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Portal do Consolador, no programa Pensamento Espírita. Hoje conosco aqui, nosso amigo Marcos de Mário. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Gisele. Obrigado a todos do Portal do Consolador por esta oportunidade e que possamos ampliar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita. É sempre muito bom, muito importante todas essas reflexões, né, Marcos? E para você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe. São muitas mensagens, muitos estudos aí, muita bagagem, muito conteúdo muito bom para a gente aproveitar, né? E então vamos iniciar aqui o nosso encontro, as nossas reflexões dessa noite, elevando o nosso pensamento àquele que nos favorece, né? Com todos os recursos para que nós possamos ter aí uma jornada equilibrada e abençoada. Então, vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus que possa nos envolver a todos neste momento, nos enviando a sua luz, a sua paz, a sua alegria serena, nos fortalecendo o nosso coração, o nosso espírito, e para que possamos bem apreender essas reflexões, essas orientações que nosso irmão veio trazer na noite de hoje para nós. Que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso amigo, e ele possa, assim, transmitir com segurança, chegando aos nossos corações, tudo aquilo que ele preparou com tanto carinho. E que assim seja. Então, Marcos, é com você agora. Tá certo. Muito obrigado, Gisele. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com todos. E para tratarmos de um tema muito importante agora na nossa atualidade, porque acompanhando as redes sociais, toda a divulgação que se faz da mensagem espírita, nós temos visto muitas pessoas dizerem que são espíritas kardecistas, ou mesmo que, na verdade, não seguem o espiritismo, mas seguem o kardecismo. Então, nós precisamos esclarecer isso. Afinal, existe mais de um espiritismo, como é o caso, né, de termos o espiritismo e o espiritismo kardecista, ou o espiritismo de Kardec. Existirá o kardecismo? Então, este é o tema que nós vamos abordar, e para fazer essa abordagem, nada melhor do que passarmos a palavra a Allan Kardec, o codificador do espiritismo. E somente ele, na verdade, pode esclarecer essa questão. E nós vamos iniciar fazendo um passeio pela codificação espírita, ou pelo menos parte dela, a iniciar pelo O Livro dos Espíritos. E antes de passar a palavra a Kardec, vamos meditar um pouco sobre o título dessa obra, O Livro dos Espíritos. Nós já paramos para pensar por que a obra tem esse título? Ele poderia ter colocado o livro do Espiritismo, o livro do Kardecismo. Não, ele colocou como título O Livro dos Espíritos. Ou seja, o livro é deles, dos espíritos, dos desencarnados. É como se eles tivessem feito o livro. Será assim? Vamos saber isso, então, passando a palavra a Allan Kardec, logo na primeira página do Livro dos Espíritos. Essa primeira página, no mundo editorial, é conhecida como página de rosto, ou frontispício. É a página que abre a obra, dando as informações sobre ela. Ou seja, o autor, o título do livro, seu conteúdo, a editora, ano de edição. Então, é a primeira página, a página de rosto do livro. Nesta página, logo abaixo do título, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreveu o seguinte: O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma,
a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Vamos prestar atenção nessa parte final? Segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Então, os ensinos que compõem essa obra partiram dos espíritos, e não qualquer espírito, mas espíritos superiores, através de diversos médiuns, ou seja, não foi através de um único médium, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, logo na primeira página do Livro dos Espíritos, o próprio Kardec deixa claro que os ensinos foram dados pelos espíritos, através dos médiuns, e que ele apenas coordenou esses ensinos. Esse foi o trabalho dele. Bem, essa então logo a primeira página do Livro dos Espíritos. Mas vem a introdução. Introdução que, aliás, é muito importante, que nós não devemos pular. A introdução do Livro dos Espíritos é muito importante para o conhecimento do Espiritismo. No item 1 da introdução, diz Allan Kardec, então vamos passar a palavra a ele, abrindo aspas. Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Fechando aspas. Kardec disse que não podemos utilizar as palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo para aplicá-las à doutrina dos espíritos. É assim que está grafado. Ele não disse que é a doutrina dele. Ele não colocou que é a doutrina de Kardec. É a doutrina dos espíritos. Mais à frente, ainda na introdução, mas agora, no item 17, nós não saímos do Livro dos Espíritos. Nós continuamos na obra básica do Espiritismo. Então, o item 17 da introdução. Abrindo aspas, são palavras do próprio Kardec. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E o conhecimento que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo, que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Fechando aspas. Doutrina espírita, ela se encontra nos ensinamentos dados pelos espíritos. E esses ensinamentos têm que ser estudados de forma metódica e profunda. Então, mais uma vez, já é a terceira vez que Allan Kardec diz que o Espiritismo é doutrina dos espíritos, que o Espiritismo é uma doutrina ensinada pelos espíritos. Mas será que ele vai continuar defendendo isso? Ele não vai se colocar? Bem, vamos então continuar aqui em O Livro dos Espíritos, mas vamos lá para a sua conclusão. Muitas pessoas acham que o Livro dos Espíritos são apenas as perguntas e respostas. Não. Temos a introdução, que é importantíssima, e a conclusão, que também é de grande importância. Então, pegando a conclusão do Livro dos Espíritos, item 6. Prestemos atenção no que Kardec nos diz. Abrindo aspas. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação.
encontra-se por toda parte, em todas as religiões. Fechando aspas. Kardec foi categórico. O Espiritismo não é obra de um homem, é obra dos espíritos. E ele estava se referindo a quem? A ele, dizendo: o Espiritismo não é minha obra, o Espiritismo não é obra de Kardec, o Espiritismo não se assenta numa única pessoa, o Espiritismo é obra dos espíritos. Espiritismo ou doutrina espírita. Vamos agora sair de O Livro dos Espíritos e vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Também na sua introdução, no seu item 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Vou abrir aspas, porque eu vou passar direto a palavra ao nosso codificador. Dizer: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia, no máximo, convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Fechando aspas. Seu primeiro parágrafo, do item 2, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém neste mundo pode ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram, olha Kardec novamente dizendo que o Espiritismo é doutrina dos espíritos. Como pudemos perceber até este momento, Allan Kardec não se coloca como autor do Espiritismo. Allan Kardec não fala de um kardecismo. Até agora, ele só está batendo na mesma tecla que o Espiritismo, ou doutrina espírita, é doutrina formulada, ensinada pelos espíritos através dos médiuns, e que ele, Allan Kardec, foi a pessoa que coletou esses ensinos, organizou-os, deu um corpo de doutrina a eles, estudou as suas consequências, a sua aplicação na nossa vida. Esse foi o papel de Kardec. Mas nós temos, na codificação, um instrumento valiosíssimo de pesquisa, que não é tão conhecido, infelizmente, dos espíritas, que é a Revista Espírita. Allan Kardec fundou a Revista Espírita em janeiro de 1858 e ficou à frente dela até março de 1869, quando da sua desencarnação. Portanto, ele dirigiu, foi o editor responsável pela Revista Espírita, mês a mês, durante 12 anos consecutivos. E ele considerava a Revista Espírita um verdadeiro laboratório do espiritismo. Então, vamos às páginas da Revista Espírita. E logo nos chama a atenção um texto que ele publicou na edição de novembro de 1864. Lembrando que, nesse ano, Allan Kardec fez uma viagem de divulgação do espiritismo para a Bélgica e fez conferências, fez palestras nas cidades de Bruxelas e Antuérpia. Então, nesse número da revista, de novembro
de 1864, ele publicou o discurso que ele fez aos espíritas, ali de Antuérpia e de Bruxelas. Vamos, então, aqui pegar um trecho desse discurso. Então, abrindo aspas, vamos passar a palavra a Kardec. Tal é, em resumo, senhores, o ponto de vista sob o qual se deve encarar o espiritismo. Nesta circunstância, qual foi o meu papel? Nem o de inventor, nem o de criador. Vi, observei, estudei os fatos com cuidado e perseverança, coordenei-os e lhes deduzi as consequências. Eis toda a parte que me cabe. Aquilo que fiz, outro poderia ter feito em meu lugar. Fechando aspas. Agora não temos mais dúvida. O próprio Kardec, em conferência aos espíritas, ele lança a pergunta: qual foi o meu papel para o lançamento do espiritismo ao mundo? E ele mesmo responde: o meu papel não foi de inventar o espiritismo. O meu papel não foi o de criar o espiritismo. Meu papel, o meu trabalho foi o de ver, observar, estudar os fatos com cuidado e perseverança, coordenar esses fatos, esses ensinos, deduzindo as suas consequências. Mas os ensinos, o corpo de doutrina, não inventei nada, não pensei nada, não fiz nada em relação a isso. Foram os espíritas. Eu coordenei os ensinos que eles deram, surgindo o espiritismo. Isso está, então, na Revista Espírita, edição de novembro de 1864, sob o título O Espiritismo é uma Ciência Positiva, que nada mais é do que a transcrição do discurso que ele fez aos espíritas da Bélgica. Mas vamos continuar na Revista Espírita. Vamos agora para o mês de setembro de 1867, no texto Caráter da Revelação Espírita. Aliás, uma curiosidade. Esse texto, ele vai depois publicar no livro A Gênese, de uma forma definitiva. Mas ele antecedeu o lançamento da obra A Gênese, lançando esse texto sobre o caráter da revelação espírita nas páginas da Revista Espírita de setembro de 1867. Vamos então ao texto, abrindo aspas. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira, coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala. Fechando aspas. Então, ele informa que a terceira revelação, que é o Espiritismo, após Moisés e Jesus, que o Espiritismo é uma revelação coletiva, porque ela não foi dada a uma pessoa. Ninguém, olha as palavras dele, ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Portanto, Kardec está deixando bem claro que ele não é o fundador, não é o criador do Espiritismo. Agora, esse texto da Revista Espírita, que depois vai ser publicado no livro A Gênese, traz uma nota explicativa do próprio Allan Kardec.
Essa nota explicativa ele não publicou no livro A Gênese. Mas como está na Revista Espírita, vamos trazer a nota explicativa do próprio Allan Kardec. Então, ele diz aqui o seguinte, abrindo aspas. Deixa eu fechar aqui a janela, porque está caindo uma chuva torrencial agora aqui no Rio de Janeiro. Então, voltando ao nosso codificador, dizer então aqui na nota explicativa ao seu texto na Revista Espírita de setembro de 1867. O nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir. Comparamos e comentamos as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência. Prestemos atenção agora. Sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Publicando-as, usamos de um direito comum e aqueles que os aceitaram o fizeram livremente. Fechando aspas. Essa nota explicativa de Kardec acabou de dizer tudo. Ele mesmo afirma categoricamente que ele apenas observou, colecionou os ensinos dos espíritos, organizou esses ensinos, estudou esses ensinos e os publicou nas obras que hoje nós conhecemos: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, mais a coleção da Revista Espírita e, claro, temos que colocar aqui também o livro O que é o Espiritismo. Eu acredito que ficou bem claro para todos nós que quando muitos afirmam que Kardec é o fundador do Espiritismo, estão cometendo um terrível equívoco. Quando dizem outros que Kardec é o criador do Espiritismo, também estão cometendo um grande equívoco. Quando colocam que Kardec é o chefe do Espiritismo, outro equívoco, que foi refutado pelo próprio Kardec. E ele faz questão de afirmar que o Espiritismo é o que encontramos nas obras básicas e que o Espiritismo é formado pelos ensinos dados pelos Espíritos, ensinos que ele organizou. Então, falarmos de um espiritismo kardecista não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma fundamentação doutrinária, e muito menos falarmos de kardecismo. Eu estou procurando até hoje essa doutrina e não a encontrei. Kardecismo? Isso não existe. É uma invenção nossa, porque kardecismo significa doutrina de Kardec. Mas Allan Kardec nunca criou uma doutrina, nunca lançou uma doutrina. Ele sempre estudou os ensinos dos espíritos. Por isso que nas obras da codificação nós vamos ver Allan Kardec usar muitas e muitas vezes o termo doutrina dos espíritos para se referir ao espiritismo. Eu acredito que o que esteja faltando
a muitos de nós, é um melhor conhecimento do próprio Espiritismo e do trabalho de Kardec. E o fato dele não ser o criador da doutrina, o fato dele não ter inventado nenhum dos princípios da doutrina, não diminui o mérito do seu trabalho e todas as homenagens que fazemos a ele. Porque foi graças a ele que os ensinos dos espíritos puderam se transformar nesse corpo de doutrina que hoje nós temos. E nós, que estamos estudando o espiritismo, que frequentamos o centro espírita, que nos dizemos espíritas, só temos que dizer que somos espíritas. E nada mais do que isso. Porque o espírita kardecista também não existe. E muito menos o kardecista. Eu sou espírita, a pessoa que estuda o espiritismo e procura aplicá-lo primeiramente a si mesmo e, na sequência, neste mundo de relação entre nós, seres humanos, nada mais somos do que espíritos que estamos presentemente reencarnados. Agora, culturalmente, nós entendemos o porquê do uso dessas expressões equivocadas. É porque aqui no Brasil, quando o Espiritismo chegou já nos albores finais do Império Brasileiro, o catolicismo era considerado religião oficial do Estado, estava na Constituição brasileira, da monarquia, o catolicismo como religião oficial do povo brasileiro. Povo brasileiro que, na verdade, de há muito tempo, já vivia com as manifestações místicas da Umbanda, do Candomblé, dos rituais e crenças que os negros africanos trouxeram para o Brasil pelas portas da escravidão, que é uma mancha social terrível da nossa nação e que nós espíritas condenamos veementemente, mas é um fato histórico. Então, a cultura brasileira misturou a religião católica com as crenças e rituais trazidos da África, dando origem ao chamado sincretismo religioso. E os nossos queridos irmãos e irmãs umbandistas, por causa das perseguições que sofreram ao longo da história, por causa da discriminação que sofreram, começaram, então, no final do Império e já a partir do início da República, a utilizar o termo espírita. Por quê? Porque o espiritismo, embora tenha sofrido no início um combate da Igreja Católica, mas o espiritismo logo começou a se afirmar aqui no Brasil pela sua lógica filosófica e pela sua moral cristã, baseada no fora da caridade não há salvação. Então, você se dizer espírita tinha um certo status, diferente de você se dizer umbandista, que as pessoas consideravam como algo ruim, o que nunca foi. Essa aqui é a verdade. Então, nós começamos a nos acostumar a ver, por exemplo, lá na fachada do prédio, Templo Espírita Caboclo Pai João. Esse espírita, na verdade, não deveria estar ali, porque os nossos irmãos umbandistas, candomblecistas e assim por diante, eles não são espíritas, são espiritualistas. Porque a história deles é completamente diferente, os princípios da sua crença são diferentes, a prática é completamente diferente, e nós espíritas não utilizamos rituais, não utilizamos roupas especiais, nada dessas coisas. E temos a mediunidade estudada, explicada, disciplinada. Todos somos espiritualistas, ou seja, nós espíritas, os umbandistas, os católicos, os evangélicos,
os judeus, os budistas, os islâmicos, e assim por diante. Todos somos espiritualistas, porque todos acreditamos na alma, ou seja, em algo além da matéria. Mas espírita, somente aqueles que seguem o espiritismo conforme os seus princípios que se encontram nas obras assinadas por Allan Kardec, mas que não são de autoria dele, porque os ensinos provieram dos espíritos. Então, nós compreendemos, por causa dessa confusão, quando alguém fala, eu sou espírita, e a outra pessoa pergunta, mas você o quê? Espírita o quê? De mesa branca? E para sair da confusão, ou seja, para se diferenciar do templo umbandista, da prática da Umbanda, aí nós dizemos que sim. Ah, sim, eu frequento o centro espírita de mesa branca. Mas isso também não existe, pura e simplesmente. E nós, espíritas, temos que divulgar cada vez mais o espiritismo. O que ele é, quais são os seus princípios, as consequências da aplicação dos seus princípios. E cada vez mais temos que desmistificar essa confusão que se faz entre o espiritismo e outras doutrinas, e entre o centro espírita e outros templos espiritualistas e religiosos, aos quais nós espíritas temos todo o respeito, porque toda religião é útil se leva o ser humano à prática do bem, como os espíritos falam lá no livro dos Espíritos. Então, por tudo isso, nós podemos aqui agora chegar à conclusão que só existe o espiritismo, ou doutrina espírita, ou, como queiram, doutrina dos espíritos. Não existe o kardecismo, não existe o espiritismo kardecista, não existe o espiritismo de Umbanda, como também não existem os espíritas kardecistas, os espíritas umbandistas. Existem os espíritas, nada mais do que isso. E não confundamos o espiritismo, enquanto doutrina, com o movimento espírita, que é outra coisa. A doutrina veio dos espíritos superiores. O movimento espírita é feito por nós, é organizado por nós. E nós somos todos espíritos imperfeitos, portanto, falhos. E é claro que a organização do movimento espírita sofre com as nossas imperfeições. Não confundamos o pensamento deste ou daquele com o espiritismo, porque as interpretações humanas podem se equivocar perfeitamente, mas o espiritismo é uma doutrina única. O espiritismo é a base de todo um edifício de conhecimento da lei divina e da nossa realidade espiritual, onde nós não temos que mexer uma única vírgula, mas simplesmente continuar os estudos, avançar nesses estudos, porque o espiritismo é uma doutrina evolucionista, uma doutrina progressista. Então, acompanhando aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita, pegando para nós as palavras do próprio Allan Kardec, nós podemos então chegar a essa conclusão tranquila, que só existe o Espiritismo. O kardecismo não existe, nem todas as outras coisas que nós usamos aí com adjetivos. Espiritismo ou doutrina espírita. E nós somos espíritas ou espiritistas, como o próprio Kardec coloca na introdução de O Livro dos Espíritos. E nós precisamos nos preocupar com essa divulgação, porque hoje, através da internet, através do YouTube, através das redes sociais, nós temos visto coisas que não têm nada a ver com o espiritismo, como também, é bom colocarmos aqui, não existe
espiritismo brasileiro, não existe espiritismo francês, espiritismo japonês e assim por diante. O espiritismo é uma doutrina única. Agora, o movimento espírita em cada país sofre a influência da cultura daquele povo e terá a sua própria organização, além de sofrer da interpretação dos dirigentes das instituições espíritas, das federativas espíritas, e nem sempre o fato da pessoa ser presidente do centro espírita, ou mesmo da entidade federativa, quer dizer que ela conheça totalmente a doutrina e faça as interpretações corretas. Daí porque Allan Kardec sempre nos pede que passemos todas as informações, todos os textos, todas as comunicações espirituais pelos crios da lógica, da razão, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos e também pela peneira dos princípios básicos que formam o espiritismo. Só então nós poderemos, de fato, aceitar aquela afirmação, aquele texto, aquela mensagem. Fora disso, é fazer achismo e acabar divulgando aquilo que não é verdadeiro. Então, essa é a nossa conclusão. O que temos, de fato, é o Espiritismo e nada mais. É o que nós temos a trazer a todos. É claro, isto é muito reflexivo. Aos que não vão concordar com isso, e todos têm o direito de debater no campo das ideias, não no campo pessoal, nem contra esta ou aquela instituição, porque o Espiritismo está muito acima disso. Mas é a conclusão a que nós chegamos, compulsando as próprias palavras de Allan Kardec nas obras da codificação. É o que nós tínhamos a trazer a todos. Muito obrigada, Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Com certeza aí é muito importante, né, a gente observar, né, tudo isso aí que você nos trouxe, porque é uma realidade, e nós realmente precisamos compreender melhor, né, mergulhar mais em tudo que a doutrina realmente nos clareia, né, a respeito de todos os assuntos ali que tanto conteúdo traz para nosso entendimento, né, a respeito da vida e todos os propósitos que os espíritos trouxeram para nós, que basicamente, acredito, entender melhor as leis divinas, né, em toda a sua universalidade. Então, te agradecemos muito a presença, esses esclarecimentos, essas orientações, e com certeza todos nós estaremos bastante atentos aí, né, em divulgar, em transparecer o que realmente seja aí de pleno acordo com a doutrina dos espíritos, né? Muito obrigada, Marcos. Então, vamos encerrar aqui, né, as nossas reflexões dessa noite, mais uma vez agradecendo a Jesus, que com certeza aí é o coordenador maior de todo o movimento de esclarecimento para todos nós, né, que estamos aí sobre a sua tutela, né, nossa evolução, nossa jornada. Então, que ele continue nos abençoando, nos oferecendo aí sempre os recursos aí de esclarecimento, para que a gente paute a vida aí na verdade sempre, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, Marcos. A todos que nos ouvem, fiquem com Jesus.